Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de terça-feira, 1º de abril de 2025, é o dia da verdade, 28 graus neste exato momento em Ribeirão Preto, uma manhã nublosa, possibilidade de chuva nenhuma, mas ainda está o sol brilhando lá no firmamento, umidade relativa do ar está em 60%, mas não se engane, ela deve cair bem próximo dos 30 ainda hoje, porque a máxima chegará aos 32 graus, 21 graus foi logo pela manhã, 21 graus de mínima e a máxima será 32, segundo a meteorologia, 11 graus aí de amplitude térmica, já subiu em relação a ontem, né? Ontem nós tivemos um dia gostoso aqui em Ribeirão Preto, 28 graus de máxima e hoje nós vamos ter 32 graus de máxima. Volta a subir nesse outono brasileiro, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é Ribeirão Preto. Eu passando daqui nesta manhã para poder trazer alguns avisos para todos aqueles que moram em Ribeirão, moram em algum lugar que está sendo acometido desses problemas. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti têm causado problemas em muitos lugares. Nós temos informação de que em muitos estados esses escorpiões e os mosquitos Aedes aegypti têm causado grandes problemas. Então, qual que é a recomendação? Limpe o seu pedaço, limpe o seu quintal aí, limpe o seu quadrado, né? Como diz os jovens aí, cada um no seu quadrado. Então, limpe o seu quadrado, você fazendo isso, você vai estar diminuindo e muito a possibilidade de ter uma dengue, uma zika ou a chikungunya, que é o que o mosquito Aedes aegypti transmite. Esse rajadinho, ele é problemático. Aliás, a fêmea desse mosquito, ela pode transmitir a dengue hemorrágica. E se você for infectado com a dengue hemorrágica, você muito provavelmente vai ter sérios problemas a serem resolvidos ainda numa unidade de saúde. E aí, você já sabe como é que é, né? Então, faça aí a limpeza, evite ter lugares para criadouros desse mosquito Aedes aegypti e também dos escorpiões. Todos os lugares que acumulam água ou que ficam acumulando coisas velhas, tijolos, telhas, latas, garrafas, tudo é favorável para ter tanto o mosquito Aedes aegypti quanto os escorpiões, tá bom? Se a sua casa estiver limpinha e não tiver oportunidade de criadouro para esses animais, com toda certeza, esses insetos, com toda certeza você não será infectado, tá bom? Outra coisa aqui, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente hoje. A temperatura vai subir de novo, 32 graus. Não é hora de fazer exercício ao ar livre a 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, gente. A umidade cai, o sol vai estar a pino, você vai estar recebendo sol muito nas suas costas. Então, presta atenção, evite estar nesse momento fazendo exercícios ao ar livre. Mas dentro de uma academia, na sua casa, você pode fazer, tá bom? Então, você pode fazer isso nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de calor, dentro da sua casa, numa academia. Hidrate-se bem, previna contra essas queimaduras, e aí você não vai ter nem insolação, nem uma queimadura aí na sua pele, né? Isso, você não vai ter. Então, que às vezes a gente fala, insolação, desidratação, é tudo palavrinha bonitinha, mas é o seguinte, falta água no corpo, você vai ficar doente. Se você queimar demais a pele, você vai ficar doente, vai ter que procurar uma unidade de saúde. Tá feito? Tá tranquilo? Recebeu as notícias? Tá tudo certo? Então tá bom. Então vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje é referente a uma situação que muitas pessoas, ontem alguém colocou. Ficou bom? Mas ela fica muito pesada. Tem gente falando que a imagem que está ao fundo aí fica melhor do que aquelas, mas só que essa imagem movimentando, ela fica muito pesada para o equipamento que eu tenho, tá? Então eu estou fazendo segundo as minhas forças e hoje eu vou fazer isso aqui desse jeito. Vamos ver se na gravação vai ficar prestando, tá bom? Então presta atenção aqui, ó. Jesus Cristo, o único nome a ser invocado. Existem algumas pessoas e algumas situações que alguém diz que não é bem assim e que existe alguém que pode ajudar também, que pode interceder diante de Deus e que pode mudar essa situação. A Bíblia não diz isso. Se você tem a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia e você
confia que o que está escrito nela é a palavra de Deus integralmente de capa a capa, você vai entender o que está escrito nesse versículo aqui. Então presta atenção aqui, para depois você não me falar, porque não foi me falado desse jeito. Então não vai ter desculpa, tá? Não vai ter desculpa. Olha aqui, ó, olha o que está escrito, ó. E em nenhum outro há salvação. Não há. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Em Atos no capítulo 4, esse versículo 12, ele está continuando, tá? É uma continuidade daquilo que está falando no versículo 11, em todos os versículos nos anteriores aí. Então presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Presta bem atenção, para depois você não vir falar, não me falaram nada, não fiquei sabendo, não era assim. Ó, não vai ter desculpa. Diante de Deus, presta atenção, diante de Deus não tem desculpa, tá? Então, eu não sei como é que tá saindo aí. Tá saindo legal? Tá. Tá bom. Então presta atenção aqui, ó. Se você ler o capítulo 4 de Atos, você vai entender que Pedro e João, lá perante o Sinédrio, eles estavam explicando essa situação. Que Jesus ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, parará, e nenhum outro, presta atenção, vai estar assim, ó. Seja conhecido de todos vós, é o capítulo 4, versículo 10, dizendo assim, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está, ou em nome desse é que este está são diante de vós. Ó, em nome desses, em nome desse é que este está são diante de vós. Então presta atenção. Não existe, tá aqui falando, ó, Pedro e João diante do Sinédrio, falando para os escribas, para os anciãos, diante do sacerdote Anás, né? Caifás, João e Alexandre, todos aqueles que estavam ali, a linhagem do sumo sacerdote. Se você for ler o capítulo inteiro, você vai ver que o que está dizendo olha, não existe possibilidade de salvação se não for através de Jesus Cristo. Então toda vez que o capelão falar isso, ó, não tem chance de ir morar no céu aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente salvador das suas vidas. Você não leva para o lado mal, não. Eu só estou te dando um alerta. Por quê? Porque diante desse alerta, você vai ter uma possibilidade. Porque você encontra em Jesus o nome sobre todo nome. Tá? É o nome que salva. Não tem outro a ser invocado. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 até o 10, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus possui total autoridade e poder divinos, sendo o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Não tem jeito. Ou vai por Jesus ou não vai aos céus. É assim. Então, Jesus é o nome sobre todo nome pelo qual existe salvação. É esse nome que você precisa invocar, certo? Então, presta atenção. A primeira coisa é que esse nome, e somente nesse nome, você pode encontrar a salvação. A salvação só é encontrada em Jesus. Por isso que em Atos, no capítulo 4, verso 2, ele está dizendo, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem. Não tem. Quando Pedro declara claramente que a salvação é exclusivamente encontrada através de Jesus Cristo,
nós podemos ver que o Senhor é a quem nós devemos invocar. Se não tem salvação em outro, por que invocar outro? Por que adorar outro? Por que servir a outro se não tem salvação? Percebe? E eu não tô falando para você com maldade ou querendo. Não, eu estou querendo que você resolva, que você aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. É isso. O tempo todo nós falamos aqui Jesus. Eu não vim falar de placa de igreja, de mudança de religião, mudança de denominação, nada disso. Eu vim falar que salvação só é encontrada através de Jesus Cristo. Não existe outro. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sabia disso? Não existe outro que pode, nem outra que pode entrar na presença de Deus e falar por nós. Não existe. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus, olha só, e um só mediador entre Deus e os homens. Presta atenção. Um só mediador entre Deus e os homens. Está lá na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 5, diz: porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Percebe? E aí vem os homens aqui. E quem é esse mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, o homem. Aquele que morreu na cruz do Calvário e foi ressuscitado. É esse. O comentário que eu posso deixar para você nesta manhã de terça-feira, dia 1º de abril, e que não é o dia da mentira. Alguns dizem ser o dia da mentira, mas esse eu estou usando para dizer o dia da verdade, a respeito daquele que é a verdade. Então presta atenção. Jesus é o caminho pelo qual podemos nos aproximar de Deus e receber a salvação que foi prometida. Não existe outro caminho, e foi ele mesmo que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade. Nesse dia de 1º de abril, eu gostaria que você reconhecesse essa verdade. Ainda que algumas pessoas digam que é o dia da mentira, mas eu estou trazendo para você a verdade. Tá? Não existe outro nome a ser invocado que gere salvação no ser humano a não ser Jesus Cristo. Pronto, está acabado. A salvação só pode através de Jesus Cristo. Só existe através de Jesus Cristo. Ok? Então, se você está aí nesse momento em uma situação complicada, eu estou passando por dificuldades, Jesus Cristo. Eu estou com problemas de saúde, Jesus Cristo. Eu estou com problema financeiro, Jesus Cristo. Eu estou com problema psicológico, emocional, sentimental, Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Não interessa o que você está passando, como está passando, por que está passando. Não importa. Ele vai fazer um milagre na sua vida. É só através de Jesus Cristo. Beleza? Dia da verdade, tá? Você escutou a verdade nesse dia que dizem ser o dia da mentira. Tá bom? Você escutou. E agora a responsabilidade é sua. Aqueles que já resolveram aceitar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das suas vidas, até hoje, isso, você de hoje também, você que está voltando para o caminho, uma maravilha, voltar para a verdade e deixar o caminho da mentira, né? Isso, e aí, o que eu posso dizer para vocês é, sejam bem-vindos novamente à fé, tá bom? Então, existem algumas pessoas porque eu oro todos os dias. Vocês que já me acompanham há algum tempo, sabem que eu oro por essas pessoas todos os dias, e algumas delas a gente vai continuando a orar até a hora que sentir no coração que é hora de eles caminharem por conta própria, tá? Não vamos deixar de orar por elas. Algumas pessoas não estão na relação, mas fazem parte do nosso rol de oração.
Mas existem algumas pessoas que já decidiram o que querem e a gente precisa reconhecer que essas pessoas estão agindo já conforme a sua mente, conforme o seu coração, já decidiram, já tomaram a decisão, então não precisa mais orar. Essas pessoas das quais a gente vai orando e daí a pouco a gente sente, olha, Deus já fez um milagre. Ou não, já decidiu que não quer. Continuo orando, mas não vou mais insistir. Porque é injusto você ficar pregando ou orando por uma pessoa que não quer, não aceita. Nós não podemos forçar. É o Espírito Santo que convence. Então, a partir do momento que ele convencer que eu não preciso mais também ficar orando ou falando sobre essa pessoa, que agora já é de responsabilidade dela e de Deus, a conversa já está aqui, então é aquilo que a gente faz. Então vamos continuar orando por aqueles que estão necessitando de oração, e vocês não esqueçam de orar pelo capelão, continue orando pelo capelão. Não tem sido fácil não, e abril promete ser um mês um pouco mais dificultoso, porque vamos ter aí um feriado de 4 dias, né? Acho que é 18, 19, 20 e 21, né? É isso? Esses 4 dias vão trazer aí um feriado prolongado e que para nós que dependemos de muitas outras pessoas, de muitas outras situações, acaba ficando muito complicado. Mas nós cremos num Deus que atende fé. Então, estamos confiados, mas muitas vezes a gente começa a querer tomar isso nas nossas mãos, porque querendo ou não, dias úteis aí vão ser muito menos do que nos meses anteriores, tá bom? Vamos orar? Já pegou a sua lista aí? Se você está chegando agora na live, se você está chegando agora nesse grupo, nós costumamos cada um ter uma lista, cada um faz uma lista à mão, ou coloca aí no tablet, no celular. Isso, e aí ora por elas nesse momento da oração. Eu somo a minha fé com a sua, você soma a sua com a minha, e nós vamos orar por todos esses que estão aí orando conosco, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por todos aqueles que estão nesse momento orando comigo, aqueles que vão orar, aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial, e eu me lembro de todas as famílias que foram enlutadas nesses dias, aqueles que estão vivendo o tempo de luto, aqueles que estão em dificuldades em aceitar essa separação, ainda que momentânea. Nós sabemos que o afastamento dessas pessoas, quando elas se vão desse mundo, passam para a eternidade, eles causam um vazio muito grande em muitas pessoas, em cada um de nós. E esses que estão vivendo dias de luto, que eles possam ser consolados pelo Consolador Supremo, que é o Espírito Santo de Deus, que o Senhor, através dele, o Espírito Santo, o amado Espírito Santo, possa consolar todos os corações, familiares, amigos, parentes, aqueles que estão próximos ou longe, que agora vão sentir a falta dessa pessoa, que o Senhor console esses corações, em conformidade com aquilo que cada um tem de relacionamento com o Senhor. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão nesse momento decidindo a sua vida, tempo de decisão que antecede a volta de Jesus. Nós estamos orando por todos aqueles que estão voltando para o caminho, aceitando novamente caminhar com destino aos céus, com os pés na terra, mas a nossa cabeça, a nossa mente e o coração está nos céus. Que o Senhor aceite essas pessoas de volta, perdoando os seus pecados, escrevendo seus nomes no livro da vida, firmando seus passos, para que possam continuar no caminho, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu oro por aqueles que nesse momento estão aceitando a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador das suas vidas, tomando a melhor decisão da sua vida, sabendo que só em Jesus Cristo existe salvação para as suas vidas. Perdoa os seus pecados, escreve o nome de cada uma delas no livro da vida e ajude-nos para que possamos ajudá-las a firmar os seus passos, para que possam caminhar, ganhar outras pessoas, se tornarem realmente discípulos do Senhor, não discípulos
do capelão, não discípulos de Estevão, não, discípulos de Jesus Cristo. Nós oramos pedindo para que o Senhor perdoe os seus pecados e escreva o nome de cada um delas, ou de cada uma delas, no livro da vida. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família. Oro pelo Fabiano e seus processos, empreendimentos, projetos. Oro pelo seu tio, que está em recuperação. Que a tua boa mão continue sendo estendida sobre a vida dessas pessoas. Eu oro pela Isabela e pelo Miguel e pela família também. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando, oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as famílias, pelo Eduardo de Piracicaba, oro em especial pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e o Vitor, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê paz, que o Senhor coloque os seus anjos ao redor dessa família e repreenda todo e qualquer inimigo. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer inimigo na vida dessa família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Oro por todas as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas faculdades, universidades, creches, escolas. E todos aqueles que trabalham nesses ambientes. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, todos eles, nós repreendemos o espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas, dizemos que não tem poder sobre essas vidas, elas pertencem ao Senhor Jesus Cristo, elas entregam a sua vida aos cuidados do Senhor, e todos aqueles que entregam, que o Senhor dê graça, dê minutos de lucidez, para que possam decidir a sua eternidade e decidir por Jesus. Eu oro pelos empregadores, pelos empreendedores, pelos empresários, por todos aqueles que são empregados, colaboradores, aqueles que são homens e mulheres que estão trabalhando nessas empresas, aqueles que estão desempregados procurando um emprego. Nesse 1º de abril, que haja uma verdade na vida de cada uma delas, que elas possam encontrar um emprego para ganhar o seu pão de cada dia e levar para a sua família também. Que sejam valorizados e que todos esses empreendimentos, empresários, empreendedores possam ser valorizados também num país que carece tanto de homens e mulheres de bem, fazendo o melhor sobre a terra. Eu oro pela vida de cada um deles, que a tua bênção repouse sobre a vida deles. Oro por todos aqueles que estão no governo, seja ele a nível federal, estadual, municipal. Oro por todos os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, onde quer que tenha um representante de qualquer um desses poderes terrestres, que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida de cada um deles. O Senhor cobre daqueles que estão fazendo uso indevido daquilo que foi lhes confiado para fazer. Que o Senhor dê graça a cada um de nós, para que nós possamos suportar esse tempo de dificuldade, esse tempo de tristeza, esse tempo de angústia, esse tempo de tribulação, que muitos estão vivendo nesse momento, debaixo de muita tribulação. Eu oro para que o Senhor repreenda o devorador na vida de cada um deles. Repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, o devorador da vida de cada uma dessas pessoas. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Feliz Dia da Verdade, 1º de abril de 2025. Que Deus te abençoe. Bom dia. Grande abraço.